Aqui estamos para, aqui no programa Autores, que resulta da cooperação semanal da Sociedade Portuguesa de Autores com a TVI, poder partilhar convosco algumas sugestões de leitura e alguns sublinhados quanto à qualidade de livros que eu considero que é importante termos como referência nas nossas mesas de trabalho, no sítio onde dormimos, onde descansamos e onde partilhamos com os outros as nossas ideias e sugestões que valem a pena no quadro da nossa vida e da relação com os outros, com o mundo e com a realidade que nos cerca neste ciclo pandémico longo, doloroso, exigente e interminável. A primeira sugestão de leitura vai para um livro com a chancela da tinta da China e com grande qualidade gráfica e de texto. É um livro que se chama O Século Português e que tem a autoria múltipla de Fernando Rosas, Francisco Louçã, João Teixeira Lopes, André Peniche, Luís Trindade e Miguel Cardina. É um livro que está dividido em capítulos fundamentais que cobrem as áreas fundamentais da nossa vida coletiva deste século, cobrindo aspectos que vão desde a cultura, a economia, a sociedade. Um livro que vale a pena ler e que nos ajuda a perceber melhor da perspectiva destes autores, que têm posições ideológicas e políticas muito claras, mas de uma forma abrangente, nunca sectária. Um livro que nos ajuda a perceber melhor o nosso tempo e esta realidade que vivemos aqui em Portugal, olhando para o mundo e com o mundo também observando o que somos e o que fazemos. Por ter falado deste século e do que somos e fazemos, não posso deixar de chamar a atenção para um pequeno livro com a chancela da Bertrand Editora, um livro dessa grande figura da ciência mundial ao longo de todo o século XX e, sobretudo, a segunda metade do século XX e até a data da sua morte, há relativamente pouco tempo. É uma figura central da história da ciência e da humanidade, Stephen Hawking. Este livro chama-se Buracos Negros e reúne as palestras Race da BBC, tem o prefácio de Vítor Cardoso. É um livro que vale a pena ler, porque nos ajuda a perceber de que modo é que Stephen Hawking viu, entendeu e interpretou o papel e a função dos buracos negros na vida do universo, na dinâmica regular e envolvente do universo. Um livro que vale a pena ler e que nos faz sentir a importância que Stephen Hawking, depois de Einstein e na sequência de outras grandes figuras da astronomia, da investigação astronómica e científica, tiveram na nossa vida e na nossa relação científica, intelectual e humana com o universo e com as múltiplas interrogações que ele partilha connosco e nos deixa para nós tentarmos resolver lendo livros como este. Outra chamada de atenção vai para um livro da Guerra e Paz e livros CM, um livro que se chama Almanaque do Crime Português, de Maria João Medeiros. É um livro muito interessante, feito por alguém que conhece bem esta matéria, nascida em Lisboa em 1973. A autora é escritora, argumentista e tradutora. Escreveu livros como, ou obras como O Pequeno Livro das Grandes Heroínas. É um livro que está assente num volume importante de documentação e que nos faz revisitar algumas das grandes histórias de crime da nossa memória coletiva e do registro que destes assuntos se faz no espaço mediático e também na informação que interessa a quem, do ponto de vista da criminologia, da investigação ou da ciência forense, estuda estes casos. Um livro que dá gosto de ler e ter e que convém não perder. Depois, permitam-me que vos faça algumas sugestões de leitura no domínio dos livros para crianças, livros de muita qualidade gráfica e qualidade de texto. São edições da Orfeu Negro. Um deles é O que Vamos Construir, Planos para um Futuro Comum, de Oliver Jeffers, um livro de grande qualidade gráfica e de texto, muito bem ilustrado, com um texto curto e muito bem conseguido. Um livro que vale a pena ter, ler e partilhar com os mais novos, agora que eles estão em casa, no momento em que os faço esta conversa para o coletivo que acompanha este programa, na altura em que as crianças estão em casa, é importante ter bons livros para eles lerem e conhecerem. Do mesmo autor, Oliver Jeffers, temos este Alce é Meu, um livro fascinante também sobre o mundo natural
e sobre o respeito e o cuidado que é preciso ter com os animais que, vivendo de uma forma livre e selvagem, não podem ser abatidos, como aconteceu há relativamente pouco tempo num espaço rural português, aqui a sul de Lisboa. Não podemos permitir que os animais sejam abatidos para consolo e gozo de caçadores selvagens que agravam as formas de abate e de perseguição aos animais que foi mantida durante milénios, mas agora não faz sentido, sobretudo porque as armas são ainda mais sofisticadas, violentas e destrutivas. O último destaque da mesma editora vai para um livro que se chama Tímidos, de Simona Siraolo. É um livro bonito que nos ajuda a perceber o mundo, as interrogações e as inquietações e as dúvidas dessas figuras especiais que são os tímidos, que aparentemente não partilham o mesmo mundo e as mesmas dúvidas e inquietações que nós, e que não só têm as mesmas, como têm outras ainda mais ricas e profundas, e que neste livro estão extremamente bem tratadas. Livros para os mais pequenos, que vale a pena ter e ler, sempre com a ideia de que o que é bom para as crianças também dá gozo aos adultos, que podem partilhar estes livros com eles, com elas, crianças, e guardá-las para eles, porque descobrir as imagens e textos de qualidade também abre mais portas e janelas para o mundo que nos cerca e que não deve manter-nos com grandes inquietações e medos, sobretudo numa altura em que a ciência e o progresso continuam a estar ao nosso alcance e a ser instrumentos de transformação da humanidade e da nossa relação com o espaço, com o mundo e com o tempo.